Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos de parte 2 hoje? Essa série a gente pensou em fazer, na verdade, um vídeo só que ficou tão rica, ficou tão incrível essa entrevista que eu consegui com o professor Vanderlei, que a gente dividiu ela em 3 partes. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar em algum lugar aqui deste vídeo para vocês irem lá ver, que tá incrível. Mas hoje, nesta parte 2, a gente falou um pouquinho sobre como funciona o desenvolvimento de projetos de parceria entre empresa e universidade. Quem tem empresa ou quem tenta fazer algo novo, né, tem muita dificuldade, porque é muito difícil para uma empresa pequena hoje conseguir ter uma estrutura de laboratório para desenvolver pesquisa. Então, quem estiver me assistindo e tiver interesse, esse vídeo é para você. Dessa parceria, a gente conseguiu desenvolver vários desenvolvimentos que jamais eu teria conseguido sozinha ou montar um laboratório, enfim. Então, a gente vai contar um pouquinho de como funcionam os bastidores da pesquisa, como que isso acontece e tudo que essa pesquisa já nos proporcionou e proporcionou para as nossas clientes, tantos benefícios, tantos produtos maravilhosos, enfim. Tá gravando, filho? O que você veio fazer aqui? Desviar, né? É? Ai, já tá terminando já. Ai, meu Deus do céu. 2. Virar assim, isso aqui é um. É? 3, ó, 3. Beth? Já. E a Beth filmou, ela vai pôr isso no coisa, certeza. Ah, Pra ver na cara dela. a Beth filmou, ela vai pôr isso no vídeo, certeza. Vai lá, filha, que a mãe tá gravando. Então, a importância da união entre a universidade e a empresa faz com que a gente consiga desenvolver produtos com muito mais efetividade, desenvolvendo cosméticos inteligentes, não só cosméticos. Mas eu vou parar de falar e vou deixar que o professor Vanderlei fale. Roda aí a segunda parte. Pegando esse gancho do terapêutico, eu já vou aproveitar para a gente entrar aqui um pouquinho no nosso projeto, falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é o segundo aqui na física, aqui com o professor Vanderlei, com muito orgulho, com muito carinho, porque desde o primeiro projeto que a gente fez, eu sempre falei isso para o professor e sempre falei isso para vocês, nossas clientes, que a gente sempre teve liberdade aqui. Então, quando eu cheguei aqui, que eu não tinha a mínima ideia de como funcionava, eu imaginava que eu teria que estudar algo, eu teria que pesquisar algo, eu não simplesmente resolveria um problema que a universidade tivesse disponibilidade de fazer. Então, quando eu cheguei a primeira vez, que eu conversei com o pessoal para entender como funcionavam os projetos aqui na USP, essa parceria entre a empresa e a universidade, que eu achava que era inacessível para uma pequena empresa como eu sou, eu fiquei encantada e maravilhada, porque na primeira reunião a gente sentou para pensar, então, o professor Vanderlei perguntou qual é o seu problema, o que você gostaria de fazer, o que você precisa solucionar dentro da tua empresa. Essa é a pergunta crucial, eu acho, da paixão e do carinho que eu tenho, porque é exatamente isso que aconteceu. Então, no primeiro projeto, a gente estudou uma coisa que eu sempre fui apaixonada, que é o própolis, né? E o professor Vanderlei direcionou todo o projeto para que a gente conseguisse alcançar todos os resultados. E aí eu já estou no segundo, rumo ao terceiro já, tá? Rumo ao terceiro. Mas nesse nosso segundo projeto, professor, eu queria dividir um pouco com as nossas clientes como é os bastidores deste processo, como que acontece, né? Como que as empresas, as pequenas empresas que estão hoje nos assistindo, as pessoas que têm interesse em trazer a estrutura que a universidade tem, que é fantástica, que jamais a gente conseguiria montar dentro da nossa empresa, para as soluções dos problemas da nossa empresa. Na verdade, eu trabalho numa instituição pública, né? Que é mantida por vocês, pelas empresas, pelo povo, de um modo geral. Então, não faz sentido que o avanço do conhecimento que a gente gera não ajude um pouco ou bastante esse setor, né? A universidade é um grande consumidor de recursos públicos, porque
porque nós precisamos de recursos para manter os professores, para manter os alunos, para manter a infraestrutura que dá aula, que faz pesquisa. Então a gente consome recurso público. E nós temos a obrigação, de alguma maneira, de contribuir com o outro lado, que é ajudar aqueles que geram recurso público que virão para instituições como a minha. Então, eu sempre fui muito consciente que, independente de ter ou não recurso para fazer, se há condições mínimas para fazer, nós temos que fazer. Então, a gente atende as empresas que chegam, disponibilizando a nossa infraestrutura, disponibilizando o nosso conhecimento para ajudar. Então, você mesmo disse, né? Quando você veio, eu perguntei qual é o problema que você tem, né? Para a gente entender como nós vamos poder ajudar. E quando você disse, eu queria mostrar as propriedades de forma científica do própolis. Eu me lembro que fizemos uma sequência de experimentos mostrando o poder cicatrizante do própolis, mostrando o poder não tóxico do própolis, né? Sem o álcool. Sem o álcool e tudo isso. Então, o que aconteceu? A gente deu a você um pouquinho mais de conhecimento, porque o empreendedorismo, a inovação, ele tem que ter uma característica da sua personalidade. Isso você tem muito bem, né, Adélia? Eu conheço você. Você gosta de empreender, gosta de pensar no novo. E a universidade tem que contribuir para ir te transferindo a você um pouco da cultura desse processo, mas também de conhecimento, que advém de laboratórios que constantemente tem que estar trabalhando em prol dessas ideias. Então, as pessoas que nos procuram, nós procuramos também atender, disponibilizando a estrutura que nós temos, para que apoiem a evolução da ideia a uma prova de princípio, a um produto. Muitas vezes a gente vai à prova de princípio e vê que não é tudo aquilo, e recua, né? A pior coisa que tem é você investir, chegar num produto que não é aquilo que você imaginava. Então, é frustrante. É necessário preencher um certo ritual de desenvolvimento para chegar onde você quer chegar. Então, a universidade tem que se prestar a isso. Não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação, principalmente as públicas. Nós temos que atender a sociedade para que uma sociedade fique cada vez mais forte e alimente cada vez mais o processo de pesquisa e educação. Exatamente, professor. Inclusive, um dos nossos maiores problemas, que até foi fruto do segundo estudo, do nosso segundo projeto, é que eu, como empresa, que faço todo o processo de desenvolvimento do nosso produto, como vocês já sabem, né? A gente tem o nosso laboratório para desenvolver as nossas fórmulas. Mas dentro deste nosso laboratório, a gente recebe as matérias-primas e os estudos dessas matérias-primas prontos. Então, a gente prima por escolher sempre matérias-primas com estudos bons, com bons estudos, com bom tempo de teste. Então, a gente normalmente escolhe empresas mais sérias. Mas tem algumas matérias-primas que a gente compra que são brasileiras, normalmente empresas brasileiras têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse estudo maior sobre aquele insumo. E o própolis, o café verde, são produtos que a gente compra aqui no Brasil. E que eu sempre tive dificuldade. Mas será que tem essa quantidade de insumo aqui? Será que o que está escrito nesse material aqui sobre essa matéria-prima realmente acontece? Que inclusive no nosso projeto de própolis, que foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, que você comentou comigo, o própolis é sempre solubilizado em álcool. Né? E o álcool já é um ativo bactericida e fungicida. Foi aí que eu pensei, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Ele é alcoólico, né? O extrato do própolis vinha em meio alcoólico. Então, o próprio álcool já faz um papel ali de ser bactericida e fungicida. Mas qual que é a ação do própolis, né? Na pele ou naquele processo de reparação? Então, o processo de pesquisa foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver produtos com matérias-primas melhores, a escolha da matéria-prima. E aí veio o fruto do nosso segundo projeto, que até eu trouxe junto comigo a empresa que me fornece o óleo de café. Então, a gente fez uma parceria, que isso é uma coisa muito legal também aqui dos projetos. Você pode fazer o encadeamento de duas empresas, você pode chamar um parceiro seu para estudar o que você tem interesse, né, para saber se aquilo funciona ou não, melhores práticas, melhores formas de extração, que foi o nosso segundo projeto. Então, no nosso
projeto hoje, que está em andamento, está quase terminando, já rendeu muito mais frutos do que eu imaginava, inclusive, vocês já sabem disso, porque eu já até comentei. Mas eu queria que o professor comentasse um pouquinho, professor, sobre algumas coisas que a gente conversou, assim, sempre nas nossas reuniões, com foco em como a gente dava caminho para as coisas, assim. A gente começava fazendo uma coisa e no meio do caminho a gente acabava, às vezes, acrescentando ou trocando. Como o professor Vanderlei falou, nem sempre o caminho que você toma dá naquele lugar que você gostaria que desse. Então, volta um pouquinho e vamos fazer outra coisa. E neste projeto, professor, que foi fantástico, incrível. No nosso estudo, a gente estudou a melhor forma de extração do óleo de café verde, que hoje é feito por extrusão. E a segunda parte do projeto, que é onde entrava a nossa empresa, é a parte de formulação. Então, desenvolver fórmulas que realmente funcionem, que a gente consiga comprovar que elas conseguem fazer aquilo que a gente se propõe que elas façam, com óleo de café. E professor, porque eu acho que a maior parte das empresas, que talvez, ou empreendedores que assistam a gente, eles têm aquela dúvida, mas é só área da saúde? É só cosmético? Como que é feito esse processo de escolha das empresas que podem participar, que podem vir a colaborar aqui com a universidade? Bem, toda empresa que queira desenvolver dentro da área que é uso de produtos naturais ou desenvolvimento de instrumentação na área médica ou na área de reabilitação ou mesmo na área de metrologia, são várias áreas. Todas as empresas que têm vontade de desenvolver e entender melhor o que está fazendo para aumentar o seu potencial de sucesso, nós estamos de porta aberta. No projeto do óleo do café verde, eu achei interessante porque a cafeína é uma molécula assim, né, realmente poderosa na humanidade. Aliás, ontem mesmo eu falei para o meu pessoal que a molécula da cafeína, a molécula do chocolate, que é a teobromina, e outras moléculas, inclusive a molécula do amor, que eu não me lembro bem o nome agora, é alguma coisa do tipo dopamina ou... Dopamina. Elas têm a mesma estrutura. É incrível. Tem a mesma. E a gente tem muito para aprender do que fazer, porque afinal, essas essências naturais, óleos naturais em especial, tem uma aplicação muito grande e o Brasil é um grande potencial disso. Né? Tem comunidades lá no Amazonas que vendem óleo do copaíba a preços, eles têm uma dificuldade para extrair, usam processos rudimentares, e aí vem aquelas empresas europeias, levam de 5 litros a preço que cada gota vai virar o preço do litro. Então, ajudar, incentivar, ajudar a descobrir de fato os princípios para que as empresas como a sua, que é uma empresa de pequeno porte, mas que vem com ideias realmente revolucionárias na área do uso dos óleos essenciais e de extratos naturais para a dermatologia de um modo geral, eu achei fantástico. Então nós estamos aí para ajudar. Eu me lembro que um dos desafios era ver o que tem realmente ali no extrato, no óleo do café verde que eu adquiro dessa outra empresa que é parceira do projeto. E nós fomos lá descobrir o que tinha para você ter segurança, porque muitos dos extratos naturais que se compram, eles vêm adulterados, e aí assim, você está acreditando que está fazendo alguma coisa e está fazendo outra, não é? Então é importante que essas empresas realmente se proponham a fazer a coisa certa com o material certo. Então achei bacana a gente quantificar e ver de fato como que cada princípio ativo ali, eu me lembro que tinha a proteção, né, bloqueado o sol, e o poder cicatrizante, o poder de estímulo ao bulbo capilar, para ver se ajuda, o uso do rejeito como um esfoliador, um estimulante que permita fazer alguma coisa na pele. Eu achei bacana e isso cabe dentro dos processos que nós temos de desenvolvimento dentro do Instituto de Física na área de biofotônica. Então nós abraçamos e estamos concluindo uma série de estudos
que permitem usar o óleo do café verde, que é uma iniciativa até que bastante brasileira, né? Para o desenvolvimento de cosméticos. Eu sempre fui a favor de uma cosmética inteligente. Não uma cosmética que dá apenas aparência, mas que tenha algum elemento terapêutico, né? Pintar o olho de azul, eu acho bonito. Mulher fica bonita com o olho azul. Acho que homem também fica, não sei. Porém, era importante adicionar ali algum componente que poderia melhorar o tecido, estimular colágenos, estimular a elasticidade, né? Quando é o uso na parte superior do olho, né? Ou mesmo na parte inferior. As bases de rosto poderiam ter também, além da aparência, ser uma cosmética funcional muito mais importante. Embora tem muita gente que diz que mas na hora que a gente vai ver, não é bem assim não. Trata-se de uma cosmética ainda tradicional de dar aparência. Então, quando você veio com a proposta, eu me lembro que a gente discutiu isso, eu achei que seria muito bacana a incorporação desses princípios ativos naturais em muitos dos elementos de cosmética que tem hoje em dia. Não, foi fantástico. Eu nunca vou esquecer o dia que o professor Vanderlei falou tudo isso que vocês acabaram de ouvir. Então eu fiquei assim, enlouquecida. E aí veio com a proposta do filtro terapêutico, que é uma função, né, desenvolver um produto. Olha a inovação. Aliás, eu já até anotei aqui a outra ideia de outra pesquisa, que é maquiagem com função terapêutica. Isso aqui já deu uma ideia aqui já. Mas uma coisa que eu queria muito perguntar, professor, que também a gente já conversou e é uma dúvida que paira dentro da nossa área lá de pele e as nossas clientes dentro da área de skincare e tal, sobre essa questão dos filtros, né? Porque a ideia de desenvolver um produto que tem essa função terapêutica, ou seja, a pessoa usa e ela tem todo o meio a seu favor, né? Não é só uma maquiagem, não é só um produto para melhorar essa pele, né? Ela aproveita. Então, quando a gente falou sobre a ideia do filtro terapêutico, desenvolver um filtro que conseguisse aproveitar os raios, aproveitar tudo que o sol tem de bom, né? Usando vegetal, porque o vegetal é perfeito, ele fez isso sempre. E olha, eu nunca tinha associado isso. Foi o professor Vanderlei falar, eu comecei a associar e entender. E então a gente começou esse processo de desenvolver. Como que, assim, e eu lembro que você comentou comigo sobre os malefícios, ou sobre o que está sendo falado dentro do meio acadêmico sobre os filtros físicos e químicos, principalmente os físicos. Milagre não existe, né? Só que as pessoas suspeitam que alguma coisa vai ter algum benefício e já lança, né? Sem verificar, sem ter bases científicas daquilo que está lançando. Pois a nossa função é ajudar as empresas a darem a base científica, né? De vez em quando eu vejo alguns reclames, né? Melhore a sua potência sexual, melhore a sua pele. Agora eu estou recebendo assim, em São Carlos, milhares de pessoas já se beneficiaram com uma coisa. Aí eu fico perguntando, você já tomou esse negócio? Ninguém tomou. Então, como milhares. Como milhares, né? Então, eles até estão utilizando a internet, os canais que eles sabem de onde você está localizado, para incorporar na propaganda algo que te identifique com o local. Mas, na verdade, nunca venderam um frasco aqui. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a ânsia do comércio em prol do benefício verdadeiro. Então, isso é importante. E é outra coisa que eu já te falei, né? O fato da sua empresa estar procurando entender bem e ter bases daquilo que propõe para que o produto de fato seja um produto útil é extremamente importante. Não é uma suspeita, é uma comprovação de que isso pode ser feito. Então, esse é uma base do trabalho que é importantíssimo e, obviamente, ninguém deve ficar consumindo produtos sem saber de onde vem, porque está cheio aí de problemas de pessoas. Outro dia eu vi na televisão, alguém comprou alguma coisa para uso e caiu na piscina e aquilo foi um rebuliço na face da pessoa, está até aí, deu até problema de justiça. E a pessoa então prometia que ali colocava alguma substância que iria ter o efeito aí das
toxinas e dos hialurônicos da vida, mas não tinha nada disso. Eram ácidos poderosos que, em contato com água ou mudança, pode causar realmente manchas e queimaduras. Então, é isso que eu sempre digo, a gente tem que olhar antes de disponibilizar para a sociedade. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho porque tem a terceira parte desse vídeo. Um beijo!